Eu sou Edson Fontes, gestor e consultor de segurança da informação, proteção da privacidade, conscientização de pessoas, continuidade de negócios, né, resiliência digital. E nós estamos aqui para falar sobre esses assuntos, sobre esses temas, mas buscando apresentar de uma maneira objetiva, de uma maneira simples, para que você, como cidadão, conheça esses assuntos, já que informação e segurança da informação faz parte da nossa vida, mas também você que seja um gestor de uma empresa, ou um profissional autônomo, ou mesmo um gestor de segurança da informação, são assuntos que às vezes se conhece um pouco e não está muito claro qual é o objetivo, quais são os principais elementos que fazem parte desse tema. Então eu espero para vocês que sejam profissionais que esse tema ajude vocês a entenderem e depois pesquisarem com mais profundidade esses temas. Hoje nós vamos falar sobre continuidade de negócio, mais especificamente sobre plano de continuidade de negócio. Esse tema, esse termo, já tem alguns outros que se utilizava, plano de continuidade de recuperação de desastres, usando o termo em inglês disaster recovery, coisas assim. Esses temas, né, esses nomes, eles são um pouco históricos. Por exemplo, a própria IBM usava muito plano de recuperação de desastre, voltado muito para os equipamentos, né? E aí se dizia, não, para equipamentos é recuperação de desastre, não, para quando se fala de negócio, fala de pessoas, é plano de continuidade de negócio aí. Eu considero, né, todos eles planos de continuidade de negócio, porque mesmo quando a gente está tratando de uma recuperação de um equipamento, esse equipamento ele roda sistemas e ele roda sistemas para o negócio. Então, mesmo que o teu escopo seja específico de equipamentos, de hardware, ele está recuperando o negócio. E a gente vai falar nisso numa das etapas que compõem esse plano. Então, mas o que eu quero trazer primeiro é que o plano de continuidade de negócio é uma responsabilidade do CEO, quer dizer, do executivo, do principal executivo da organização. É lógico que o executivo aí, o Chief Executive Officer, ele não vai realizar, ele não vai executar, ele não vai elaborar o plano de continuidade de negócio. Mas ele tem a responsabilidade, ele tem a obrigação, como representante ali dos acionistas, né, do conselho de administração, de exigir que esse plano exista. Porque um dos propósitos da governança corporativa, como eu tenho citado em vários outros episódios, é a continuidade da organização, é a sustentabilidade da organização. E convenhamos, sem informação, nenhuma organização tem continuidade, nenhuma organização tem a sua sustentabilidade. Então, a exigência, né, a gente faz, nós profissionais de segurança da informação, nós executamos planos de continuidade, não é pela área de segurança, não é pela área de tecnologia, não é porque recebemos uma auditoria ou pontos de auditoria ou coisas desse tipo aí. Lógico que isso aqui é importante, se uma auditoria aponta, né, é importante realizar o plano de continuidade de negócio, mas o âmago, a necessidade do plano de continuidade de negócio tem que ser dos executivos, tem que ser vamos chamar assim, do presidente ou do maior executivo. Por quê? Porque ele permite, o plano possibilita que um dos propósitos da governança corporativa seja atendido, que é justamente a continuidade e a sustentabilidade da organização. Eu vou ler aqui o objetivo do plano de continuidade de negócio, como eu brinco, né? Eu escrevi, mas ainda não decorei. E também tem coisas na vida que não é para a gente decorar, é para a gente saber onde a gente tem a definição correta, né? Então, plano de continuidade de negócio, essa minha definição, eu abro um parênteses, ela está baseada em normas, em definições, às vezes, de outros autores, né? E eu fiz uma definição que eu entendo que seja mais simples e mais objetiva, tá? O plano de continuidade de negócio tem por objetivo garantir o funcionamento da organização em um patamar de performance previamente estabelecido. Significa que esse plano, numa situação de indisponibilidade da informação, ele pode funcionar, os recursos de informação da organização podem funcionar numa performance mais baixa, mas ela tem que ser previamente estabelecida e aceita, né? E recurso de informação é qualquer elemento que trate essa informação. Lembrando que aquele tratar informação, como diz a LGPD, é ler, gravar, arquivar, remover, transmitir a informação. Então, em resumo, o objetivo
do plano é ele ser acionado quando existe uma indisponibilidade da informação para o negócio. Por quê? Porque a informação é um elemento crítico. Sem informação não existe negócio. Evidentemente, alguns tipos de negócio dependem mais diretamente da informação, outros tipos de negócio dependem, às vezes, menos da informação. Mas quando eles dependem menos, eles significam que eles têm um tempo maior para fazer essa recuperação. Outros negócios precisam de um tempo menor quando tem essa indisponibilidade. Mas uma coisa é certa, sem informação não existe operacionalização de negócio de nenhuma organização, seja privada, seja do governo, seja de qualquer tipo aí. E nós temos organizações críticas, se a gente pensar em hospitais, se a gente pensar em aviação, se a gente pensar em tudo mais. E esses conceitos eu chamo a atenção. Evidentemente, a gente vai estar falando aqui do ponto de vista corporativo, mas também para você, não só como profissional autônomo, que você seja um profissional liberal, mas você como pessoa física. Tá? Hoje você tem seu celular, você tem arquivos, você tem até fotos familiares que você gostaria de guardar, você não gostaria de perder essas fotos. Isso se chama cópia de segurança, isso é um plano de continuidade do teu negócio, que o teu negócio é o sentimento com a tua família. Né? Mas eu vou colocar aqui alguns pontos muito importantes. Primeiro, pontos de apoio para que esse plano de continuidade de negócio exista. Primeiro, tem que haver o apoio do corpo diretivo. E eu gosto desse tema corpo diretivo porque é o termo usado nas normas ISO, né? Ele chama corpo diretivo, que aí significa diretores, presidente, essa coisa toda. Mas esse é um projeto que precisa ter o apoio direto deles. Por quê? Porque vai exigir a participação de diversas áreas da organização. Não é só a área de segurança, não é só a área de tecnologia. Mesmo que estejamos fazendo, por exemplo, um plano de recuperação para ambientes de tecnologia, né, por tabela, nós vamos chegar nas áreas de negócio, nós vamos precisar essa definição aí. E aí eu já faço um aviso, né, antemão aí de alguns pontos que eu vou falar mais à frente, que na realidade a responsabilidade da recuperação do negócio, evidentemente na parte de tecnologia, a tecnologia vai ser responsável, mas o negócio, as áreas de negócio, é que elas têm a responsabilidade de identificar esse tempo mínimo que pode ter uma indisponibilidade antes da empresa entrar no caos. Então, por esse envolvimento de várias áreas da organização, é fundamental que esse plano, né, esse projeto da elaboração ou aprimoramento de um plano de continuidade de negócio, ele tenha o apoio do corpo diretivo. Segundo, né, fique claro também, aí é responsabilidade, eu diria, da área de gestão de segurança da informação, que vai puxar, que vai executar esse plano de continuidade, a definição de tempo de dedicação das áreas de negócio para esse plano. Quando a gente diz vai afetar as áreas de negócio, várias pessoas vão ter que trabalhar, né, vão gastar algum tempo. Então, por exemplo, eu vou ser um projeto que, por exemplo, se eu sou o gestor, eu estou exercendo a função de gestor de segurança de uma organização, a maior responsabilidade vai ser minha, porque eu vou ter que fazer o projeto, eu vou ter que interagir com as outras pessoas, eu vou fazer questionários. Então eu digo, olha, as outras pessoas têm que ter tempo disponível para que esse projeto ande. Legal, mas qual é esse tempo? É 1 hora por semana? É 5 horas por semana? Então você tem que estabelecer, você que é o gestor da área de segurança, você tem que estabelecer um tempo para dizer, olha, eu vou interagir com as áreas de negócio, o meu plano vai levar, vamos supor, 3 meses para ser elaborado, e durante esses 3 meses, no primeiro mês, eu vou precisar de 4 horas por semana no primeiro mês para interagir com cada área de negócio, porque eu vou fazer questionamentos, eu vou debater, eu vou escrever, eles vão revisar. Então, eu preciso dizer qual é o tempo que as áreas de negócio precisam ter disponibilidade para esse projeto. Se eu não disser e somente disser, não, eu tenho o apoio do executivo, do corpo diretivo, não é suficiente, não é uma abordagem profissional. A abordagem profissional é eu dizer que eu preciso desse apoio, o corpo diretivo explicitar, né, com todos que esse projeto tem que ser elaborado e precisa ter o apoio de todos, mas também eu devo dizer quanto tempo eu preciso dessas áreas aí, tá? Segundo,
eu preciso ter uma documentação da estrutura organizacional. Né? Então, da estrutura organizacional, como são as áreas, por incrível que pareça, pessoal, parece que isso aqui é a coisa mais fácil do mundo, mas em muitas organizações isso não está explícito. Né? Às vezes tem aquela estrutura formal, a gente precisa da estrutura informal que funciona, né? E cada um sabe as dificuldades e as características da sua organização, mas você precisa ter essa estrutura para saber quem são os responsáveis por cada sistema, por exemplo, quem é mais afetado, e também como é o relacionamento dessa organização com o mundo exterior, com seus fornecedores, não é? Como é que é a questão do marketing, com a questão, às vezes tem empresas que é a área de marketing, outras empresas que têm a área de marketing, a comunicação social, comunicação, né, com o mercado, né? Porque a gente, no plano de continuidade, a gente vai ter uma hora lá que a gente vai dizer, olha, essa situação de disponibilidade, eu preciso comunicar ao mercado, eu preciso comunicar aos meus clientes, e aí entra essa comunicação empresarial. Algumas organizações é o marketing mesmo que faz, outras organizações maiores isso é separado, então eu preciso saber como é que essa organização trabalha, eu preciso saber as responsabilidades de cada área aí. Outra questão muito importante, e às vezes isso aí não é feito, é com relação aos ambientes de informação. Eu preciso identificar quais são os meus ambientes de informação. Né? E até num outro encontro aí desses nossos capítulos aqui de conversa, eu falei, né? Quer dizer, um ambiente de informação pode ser o ambiente dos servidores que estão na nuvem, um ambiente descentralizado, um ambiente de escritório, mas, por exemplo, pode ser também um ambiente de fornecedores. De repente eu tenho um call center que é serviço, legal, esse serviço eu não tenho essa responsabilidade operacional sobre esse serviço, mas espera aí, mas se esse serviço parar, de repente impacta meu negócio, e dependendo do tipo de negócio, para meu negócio. Né? Então, apesar de eu não ter essa responsabilidade, né, sobre ele, mas, por exemplo, não, eu tenho em contrato essa disponibilidade, legal. Mas se esse fornecedor não for capaz de garantir essa disponibilidade, então como é que eu garanto isso? Como é que eu garanto que o meu fornecedor vai garantir que ele tem aquela performance de disponibilidade para uma situação de disponibilidade dele? Então, eu tenho que ter esse mapa desses ambientes de informação para eu saber aquilo que me afeta. Né? Quer dizer, a minha empresa, o ambiente de informação da minha organização vai ser composto por vários ambientes de informação. E tenha certeza, quando você começa a desenhar, às vezes tem um ambiente de informação pequenininho, mas que ninguém ainda tinha identificado, é uma determinada área que desenvolveu um sistema, que comprou uma prestação de serviço ou compra um serviço aí, utiliza e às vezes ninguém sabe, a gente precisa saber porque uma indisponibilidade desse fornecedor aí pode afetar a organização como um todo, tá? Então, dos ambientes de informação é muito importante. Então, depois nós entramos na questão do quais são as etapas de um plano de continuidade de negócio. Né? Então, quando nós elaboramos um plano de continuidade, isso que eu vou citar aqui, basicamente é coerente com todas as estruturas, né? Existem grandes institutos aí dedicados à continuidade de negócio e são mais ou menos essas etapas. Às vezes muda um pouco, às vezes junta duas etapas, mas de uma maneira geral, né? Também na própria norma ISO fala de etapas do plano de continuidade. Então eu destaco, para mim eu tenho seguido esses itens aí, essa sequência. Primeiro, é o escopo e o cenário. Esse especificamente, esse elemento escopo e cenário, não está claro em muitas metodologias. Né? Eu comecei a trabalhar em continuidade de negócio, né, numa grande empresa de consultoria internacional, e esse elemento não existia. A gente já começava a fazer, ele existia, digamos assim, de uma forma muito informal. Né? E eu fui o responsável por, né, tropicalizar, adaptar essa metodologia dessa organização para o Brasil. E eu, depois de um certo tempo, eu senti essa necessidade e eu incluí essa etapa, definição do escopo e cenário. O que é o escopo? Qual é a abrangência daquele plano? Por que isso é muito importante? Porque, pessoal, na prática,
É lógico que nós queremos a continuidade de negócio e nós temos que considerar toda a organização. Uma organização só vai ter um bom plano de continuidade de negócio quando ela tiver tudo que se refere a ela considerado. Mas aqui para nós, a gente não faz um plano desse tamanho considerando toda a organização. A gente faz por pedaços. Né? A gente faz por ambiente de informação. Né? A gente faz isso não só por uma questão de recursos, mas até por uma questão de tempo e de implementação. Quer dizer, eu tenho que separar, de repente eu tenho vários ambientes de formação, todos eles são importantes, mas eu tenho que classificar um ambiente mais crítico, eu vou começar por ele. Tá? Então, esse é o meu escopo para dizer, olha, eu estou começando com, por exemplo, os servidores principais aí que estão na nuvem ou que estão comigo aqui na minha organização. Mas, Edson, e as pessoas não vai ser consideradas no plano? Vai, só que nesse plano eu não estou considerando a ausência de pessoas. Eu não estou considerando que as pessoas não vieram trabalhar ou não puderam se comunicar remotamente com a organização. Eu tenho que considerar isso? Claro que eu tenho. No meu plano completo, eu tenho que considerar, só que por uma questão de estruturação, de realizar o melhor trabalho, eu quebro isso. Né? Então, esse é o escopo. O cenário é quando aquela indisponibilidade vai acontecer. Essa indisponibilidade pode acontecer 6 horas da manhã, meio-dia, à noite. Né? Então, e em muitas situações, né, de repente, se acontecer 6 horas da manhã para alguns ambientes, opa, 6 horas foi quando eu terminei todo o meu processamento, ainda vou começar, eu vou abrir a instituição financeira, né? E é um ótimo, é o horário que eu tenho um menor impacto. Legal, vamos fazer o primeiro plano com esse cenário. O segundo plano eu já vou fazer um cenário mais complicado. O terceiro eu vou complicando, mas é muito importante estar claro o cenário. Eu me lembro que eu fiz alguns planos, e quando a gente está no comércio, né, fazendo para empresas de comércio, quando a gente levantava, olha, qual é o tempo máximo de indisponibilidade com as diversas áreas, aí disse, mas Edson, peraí, a gente considera Dia das Mães ou não? Eu aprendi que Dia das Mães é o dia que normalmente tem o maior pico, né? Às vezes mais até que o Natal, que acho que o Natal a gente espalha mais o período de compras, né? O Dia das Mães termina todo mundo se concentrando naquele final de semana assim. Então, é o maior pico. Eu digo, puxa, né? Aí eu respondo, o que é que vocês querem? Merece fazer 2 planos? Né? É lógico que a gente tem que considerar, no caso aí, o Dia das Mães ou a pior situação. A gente tem que considerar. Mas às vezes a empresa está numa maturidade ou numa imaturidade, né? Quer dizer, está numa maturidade muito baixa, que de repente você faz o primeiro plano para situações menos críticas, assim, catastróficas. Né? Então você faz para uma situação menor. E depois você vai complicando. Por isso que é muito importante você ter claro o escopo e ter o cenário. Você pode permanecer nesse mesmo escopo e esse cenário ele ir ficando cada vez mais complexo, né? Mais difícil de ser resolvido. E aí você vai aumentando a sua maturidade aí. Tem uma segunda etapa aí, que é a questão de avaliação das ameaças. Né? Essa etapa eu diria que ela pode ser feita ou pode não ser feita. A avaliação, a identificação de ameaças é importante para a gente desenvolver ações de prevenção. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma ameaça de eu ter, vamos supor que em meu ambiente eu preciso muito das pessoas fisicamente, né? Qualquer coisa desse tipo, ou eu preciso de um ambiente físico, eu tenho uma ameaça de greve de metrô, greve de ônibus, ou enchentes, como a gente está acontecendo agora, e vamos supor que uma determinada situação, um determinado ambiente de informação, eu preciso das pessoas presenciais. Opa, então tem algumas coisas que eu vou poder resolver, eu não posso evitar uma enchente, mas eu também não evito uma greve de metrô, mas eu digo, olha, se tiver greve de metrô, eu vou pegar vans e vou buscar as pessoas onde forem. Então, é importante, né, você analisar se você precisa fazer essa etapa de avaliação das ameaças, porque isso permite você a elaborar medidas preventivas para diminuir o risco caso essa ameaça se concretize. Né? O terceiro item é a análise de impacto de negócio. Essa talvez seja a espinha dorsal da questão do plano de continuidade. Essa etapa, algumas pessoas não conhecem muito pelo BIA, Business Impact Analysis, é a principal. Né? A gente vai levantar junto às áreas de negócio qual é o tempo máximo de indisponibilidade que aquela área suporta, né,
antes de acontecer um caos. E esse caos a gente verifica em relação a impactos financeiros, impactos de reputação, impacto operacional, tá certo? E algum outro impacto eu já fiz uma vez que era até impacto da imagem interna, porque era muito importante para os funcionários naquele tipo de negócio, eles não terem uma sensação de que a empresa era frágil, né? Foi uma empresa só, mas eles consideraram isso. Então, considerando esses tipos de impacto, a gente vai junto com a área de negócio identificar qual é o tempo máximo de indisponibilidade, né? Até que chegue a um caos. Lógico, o impacto financeiro é R$1.000, depois 2.000, depois 50.000, 100.000, 1.000.000, 2.000.000. Quando é que diga, opa, até aqui eu aguento, mais do que isso, eu quero ter uma solução. Por quê? Porque esse vai ser o limite, seja financeiro, ou seja de reputação ou operacional, esse é o limite que eu vou tratar de, eu não posso passar mais de 2 horas, eu não posso passar mais de 24 horas, ou eu não posso passar mais de 20 minutos sem a informação. Com essa necessidade, eu vou para a estratégia que eu preciso tomar. Mas eu chamo a atenção que muitas vezes, né, na maioria das vezes, nós vamos buscar essa informação junto às áreas de negócio. Mas é muito importante a gente também considerar questões legais, por exemplo, já tive várias experiências, você tem, por exemplo, instituições financeiras que têm que mandar informações para o Banco Central e tem um determinado limite de tempo. Então você termina não verificando a questão junto à área de negócio, quer dizer, verifica junto à área de negócio, mas ela vai tomar por base a questão da legislação. Eu tenho que enviar, né, possa acontecer o que acontecer com o nosso ambiente, mas eu tenho que enviar essa informação nesse período aqui. Ou requisitos contratuais. Né? Eu já participei de uma organização que tinha um requisito muito forte, era um grande contrato com uma grande empresa, e não podíamos ficar fora durante 2 horas. Então, por exemplo, nesse exemplo, eu não fiz o BIA tradicional de perguntar às áreas o impacto. Eu fiz uma reunião com a diretoria e perguntei, olha, a gente contratualmente a gente tem essas 2 horas. Vocês acham que precisa ser um tempo menor? Eu preciso fazer esse levantamento? Não, vamos cumprir o que o contrato diz, porque já é um tempo muito agressivo, muito rígido. Então eu trabalhei, quer dizer, essa minha etapa aqui, ela, não é que ela foi bypassada, ela foi executada, mas a definição não foi pelas áreas de negócio, né? O próprio comitê diretivo definiu, não, nós vamos tomar por base o que o nosso contrato diz. Então essa é a etapa aí. A outra etapa, baseado nessa exigência de tempo, nós vamos ver quais são as estratégias necessárias, possíveis. Né? Cada estratégia tem um custo. Se eu digo que eu não posso passar mais do que 20 minutos, por exemplo, indisponível, eu tenho uma estratégia de ter dualidade, eu tenho uma estratégia de ter outro tipo de duplicidade, eu tenho diversas estratégias com seus custos. Então, nessa etapa de definição de estratégia, quais são as estratégias possíveis, quais são os custos de cada estratégia, os prós e os contras. A área, eu entendo que a área de segurança, junto com a área de tecnologia, até mesmo com a área de negócio, né, pode levar uma solução, uma opção para a diretoria, porque a diretoria e os executivos é que tem que validar essa solução, porque isso tem custo. Bem, depois de definida essa estratégia, eu vou realmente elaborar o plano. Né? Então, quando eu vou elaborar o plano é colocar as equipes, quem é a equipe de recuperação, quem é a equipe de identificação de indisponibilidade, quem é a equipe de tratamento de comunicação com os acionistas, vamos supor, com o escritório central que fica no exterior dos Estados Unidos, na Europa ou não, ou como é que eu vou me comunicar com o mercado. Eu tenho diversas equipes e eu vou fazer as atividades se encaixarem. Esse aqui identificou, esse aqui chama essa equipe, esse aqui tem a recuperação técnica, esse aqui tem a recuperação de pessoas, esse aqui tem a comunicação com o mercado. Fazer o plano é isso, é fazer essas atividades serem encaixadas e andarem harmoniosamente aí. Depois desse plano ter feito, eu preciso fazer teste. Teste e garantir a manutenção desse plano. Esse plano deve ser revisto pelo menos 6 em 6 meses, salvo tiver alguma alteração na organização que mude isso. Mas o teste, pessoal, é algo muito importante. E o teste também a gente vai considerar o escopo e a abrangência do teste. O teste deve ser previamente autorizado pela direção.
Todo teste é um risco, pessoal. O Chernobyl foi um teste. Então, todo teste traz um risco. Mas esse teste que a gente vai fazer num ambiente que era desenvolvimento, a gente vai simular o ambiente de produção, vai estar totalmente isolado, não vai acontecer nada. Tá bom, mas eu tenho que ter uma autorização da presidência. Alguém, tecnicamente, vai dizer, olha, qual é o risco desse teste interferir no ambiente de produção? Baixo, baixíssimo, porque a gente está fazendo separado ou não. Ou às vezes a gente faz um teste no ambiente real, né? Mas digamos assim, vamos dizer, eu tenho 2 links de comunicação, meu teste vai ser desligar um link, eu vou ver se outro link suporta, como teoricamente ele suporta. Então, assim, a expectativa é que não tenha, porque eu tenho um link, cada um suporta os 2, né? Que eu tenho 2 links, mas cada um suporta a carga dos 2. Então, teoricamente, não vai ver impacto, né? Mas eu tenho, esse é um risco alto, porque se esse outro link na hora falhar, a empresa fica sem comunicação e eu vou levar algum tempo para retornar ele. Então, eu tenho que demonstrar para o teste qual é o risco que eu faço. E é importante que no teste eu faça o plano de teste. Eu tenho que ter todas as atividades definidas e qual é o tempo de expectativa de realização de cada uma dessas atividades. Eu tenho que desviar, ativar um link de comunicação backup. Eu tenho que mudar os endereços de IP com a nuvem. Eu tenho que fazer isso. Isso aqui eu gasto 5 minutos, isso aqui eu gasto meia hora, isso aqui eu gasto 2 horas. Eu tenho que colocar, por quê? Porque na hora do teste as pessoas vão anotando, ou se for algo já, né, tiver um sistema de testes aí mais sofisticado, né, ou até falando, né, eu vou registrando o tempo que foi para depois eu fazer o batimento. Puxa, eu esperava que isso aqui era 15 minutos, a gente levou meia hora. Por que foi? Porque quem fez não esqueceu disso, esqueceu daquilo, não tinha um procedimento, a gente pensou que tinha um endereço já reservado e não tinha, coisas desse tipo aí. Então eu preciso desse teste. Após o teste tem que ter um fechamento do teste para fazer a avaliação do teste, verificar o que deu certo, o que deu errado, né? E fazer as melhorias. Um teste que deu situações não adequadas, que deu erro, tá certo? Não quer dizer que seja um teste ruim, tá certo? Um bom teste não é aquilo que deu tudo certo. Um bom teste é aquele que possibilita que o próximo teste seja melhor do que esse. Então, se deu algo errado, né, o importante é que tenha isso registrado, para que quando eu for fazer o próximo teste, mesmo nesse mesmo escopo e mesmo cenário, ou aumentando o escopo do cenário, eu possa fazer um teste de melhor qualidade. Então, pessoal, em poucas palavras aí, isso é o que é o plano de continuidade de negócio, lembrando a responsabilidade do Conselho de Administração, do CEO, de que isso exista, mas também o gestor de segurança da informação tem, às vezes, que lembrar, né, ao executivo, olha, nós precisamos ter o plano de continuidade, né? Porque quando eu digo que a responsabilidade é dele, às vezes ele não vai se lembrar, mas ele tem que ser provocado, e aí sim, na hora que ele é provocado, ele tem que ter a responsabilidade de definir essa priorização, né, que deve ser alta, porque a continuidade da organização, a sustentabilidade da organização, que é um dos propósitos da governança corporativa, um dos pilares, exige essa existência do plano aí, tá? Bem, nós falamos hoje sobre plano de continuidade de negócio. Eu sou Edson Fontes, gestor e consultor de segurança da informação, e estamos aqui para falar sobre esses assuntos de uma maneira objetiva, simples, para que todos compreendam. Obrigado e até a próxima.